Provérbio dos investimentos de hoje é: os Estados Unidos são os Estados Unidos, mas às vezes nem a bolsa americana consegue segurar a bolsa brasileira. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao resumo do dia de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Comigo, resumo com o Bernardo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, mais 2 dias só, 2 dias úteis para acabar o mês de agosto, a gente começar setembro. Dia em que o Ibovespinha ficou paradinho. Ficou paradinho em 0,01% de queda, praticamente estável, perdeu só 3 pontos de ontem para hoje, nos fechamentos. A verdade é que durante o dia oscilou bastante, chegou a ter uma grande oscilação e volatilidade, mas conforme as coisas avançaram, teve essa leve queda. O IFIX, ele fechou a 100.623 pontos. Ontem foi o fechamento de 6.627, caiu 3,69 pontos. O IFIX, fundos imobiliários, subiu 0,04%. Nos Estados Unidos, o S&P subiu 0,17%, mais um recorde histórico do S&P. Dow Jones subiu 0,57% e Nasdaq caiu 0,34%. O VIX, índice de volatilidade, subiu 5,16%. Dólar caiu 0,80% para R$ 5,56 e os petróleos hoje caíram. Os petróleos caíram invertendo aquela tendência do avanço do furacão Laura no Golfo do México, no Texas. E aí teve essa inversão porque acreditam que o impacto do furacão será menor do que esperado e com isso a produção de petróleo poderá ser retomada mais rapidamente. Já começou a ser retomada inclusive, mas a oferta, a cotação cai. Então fechou lá 43, 45 dólares. Vamos lá. Pelo terceiro dia consecutivo, o Ibovespinha não seguiu a tendência das bolsas americanas. Não que seja uma obrigatoriedade, né? Mas hoje muitas notícias importantes dos Estados Unidos chegaram no mundo e mesmo assim o Ibovespinha não acompanhou. Caiu por conta de imprevisibilidade e preocupação com o teto fiscal dos gastos públicos e permanência ou não de Paulinho no Ministério da Economia. Vamos começar pelos Estados Unidos, tem muita coisa aqui. A alta das bolsas americanas se deu principalmente pelo discurso do Jeremy Powell, presidente do Fed, né, do Banco Central Americano, com o anúncio de novas políticas econômicas e monetárias para os Estados Unidos. O que acontece? Como já era esperado, meio dor de garganta hoje, com esse frio. Como já era esperado, o Powell anunciou que o teto da inflação, a meta da inflação de 2% para os Estados Unidos, será flexibilizado, ou seja, o Fed vai aceitar que a inflação suba, que a inflação aumente, sem tentar segurar a inflação, mantendo os juros baixos. Por que isso? Qual que é a lógica? Vamos lá. Instrumentos monetários como taxa de juros são muito utilizados para controle inflacionário. Então, quando a inflação está muito alta, os governos, os bancos centrais aumentam os juros para controlar, para trazer a inflação para baixo. Para o capital, para o juro ficar caro na economia, a sociedade, a população não se endividar, não tomar tanto empréstimo para consumir e a inflação diminui. Quando a inflação está muito baixa, que é o que está acontecendo hoje no Brasil também e em outros países, as taxas de juros são reduzidas, podem até ficar negativas, como em alguns países do mundo, para incentivar um consumo maior, uma tomada de crédito. Então é um jogo de inflação e taxa de juros. O que o presidente do Banco Central americano disse hoje é: eu vou aceitar, ou na verdade o Fed vai aceitar, que a inflação suba sem que o Banco Central aumente os juros para controlar essa alta da inflação, porque o que eles querem é recuperar a economia americana. Então a taxa de juros mais baixa então, a taxa de juros mais baixa, com mais capital e mais dinheiro na economia circulando, tem mais consumo, então a economia se recupera mais, as empresas podem crescer mais, podem produzir, podem contratar, podem pagar impostos, podem vender, comercializar, distribuir. Então, uma visão muito interessante e animou bastante os investidores por lá, tá? Tenho aqui uma micro aula de macroeconomia. Comenta aqui embaixo, me fala se foi legal entender um pouquinho essa relação entre taxa de juros, Estados Unidos, essa meta da inflação. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Então, isso trouxe um otimismo de que as taxas de juros americanas vão continuar baixas, fomentando o crescimento econômico, e economia em crescimento faz com que empresas cresçam cada vez mais, produzam cada vez mais, e tenham mais valor e tenham suas ações também valorizadas na bolsa. Então, por isso que os investidores reagiram bem. PIB dos Estados Unidos, hoje teve dado importante, a estimativa
do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2020, anualizada, ou seja, pegando a performance do segundo trimestre e anualizando, fazendo a equivalência para o ano inteiro, dá uma queda de 31,7% no ano. Uma coisa bizarramente grande, porém um pouquinho menor do que a expectativa dos economistas, que era de queda de 32,5%. Então, como veio muito pouco, mas veio um pouquinho melhor, eu sempre falo isso para vocês, quando alguma informação vem melhor do que era esperado, o mercado reage bem. Quando é pior do que esperado, o mercado reage mal. Por outro lado, o número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos passou, na semana passada, aumentou e superou 1 milhão em uma semana. Voltou a patamares acima de 1 milhão. E isso está difícil de cair, não está caindo para baixo de 1 milhão, preocupando com relação à retomada da economia americana. Percebe? Ou perceba como essa questão do desemprego americano, crescimento da economia, está totalmente relacionada à decisão hoje do Fed de manter as taxas de juros baixas e aceitar um aumento da inflação. Porque se a inflação aumentar e as taxas de juros aumentarem, você pode frear o crescimento econômico e não conseguir recuperar esse desemprego americano. Isso é muito importante, você conseguir fazer essas relações entre economia, investimentos, bolsa de valores e política. Por isso que eu estou insistindo bastante aqui. É uma aula, vai, gente, é uma aula. Quero que você compartilhe essa aula, por favor, com outras pessoas, para você me ajudar a levar esse conteúdo para mais gente. Então, com tudo isso, a bolsa americana subiram e também tivemos notícias de avanços de tratamento e vacinas contra o coronavírus, sendo mais um ânimo aí nas bolsas americanas. Vamos para o Brasil agora. Instabilidade fiscal no Brasil, continua a imprevisibilidade. O que vai acontecer com o teto fiscal no Brasil? Vai ser rompido, não vai ser rompido? Vai respeitar, não vai respeitar? Amanhã é o prazo, vence o prazo de 3 dias dado pelo presidente Bolsonaro para o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica apresentarem o novo plano para o Renda Brasil, que foi recusado pelo Bolsonaro essa semana. Então amanhã a gente pode ter notícias boas ou notícias ruins. Vamos acompanhar, não dá para saber o que vai acontecer, mas essa instabilidade fiscal continua muito alta, tá? Um banco estrangeiro, que agora eu esqueci o nome, hoje disse que essa imprevisibilidade e instabilidade fiscal pode segurar e prejudicar a retomada do crescimento econômico ou a recuperação da economia no Brasil. Paulo Guedes, ninguém sabe também se continua ou não continua. O Ministério da Economia diz que ele permanece, mas tem um processo aí de fritura, né, que a mídia fala, ou de enfraquecimento do Paulo Guedes. Renda Brasil, falei para vocês amanhã, falei também de queda do petróleo. Vamos falar um pouquinho então sobre o resumo corporativo. A maior queda hoje do Ibovespa foi com a Edux de educação, caiu 7,48% depois de reportar um prejuízo de 79 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o lucro que teve no ano passado. Setor de educação, já viu isso também em Cogna, viu isso em outras empresas, Nascer, que sofre com evasão de alunos, com inadimplência, com menos interesse. Então é uma empresa, um setor que está sendo desafiado agora durante a pandemia. Quem caiu forte também, a Sanepar caiu 6,21%, porque o governo do Paraná, que é controlador da Sanepar, disse que pediu para suspender o reajuste de tarifa pedido pela agência reguladora. Então o Credit Suisse diz que isso é negativo, porque como o Estado controla a Sanepar, ele pode impedir um reajuste de tarifa e isso representa uma perda de receita por parte da empresa, por isso que reagiu bem mal e caiu forte. Quem caiu muito forte hoje também, Tecnisa e Gafisa. Tem aqui os rumores da compra da Tecnisa pela Gafisa no setor imobiliário. Hoje o controlador da Tecnisa diz que está preparando uma estratégia para impedir qualquer tipo de compra agressiva ou de ação negativa por parte da Gafisa, porque ele não quer vender a Tecnisa. E aí a Tecnisa caiu 7%, a Gafisa caiu 4,37%. Vale também caiu hoje, com queda do minério de ferro no mundo. Quem subiu afinal hoje? Algumas poucas, não poucas, algumas subiram. Destaque, Azul e Gol subiram hoje por conta desse otimismo, novas vacinas e tratamento contra o coronavírus, alívio a princípio da pandemia e dos impactos e, portanto, recuperação do setor aéreo.
Gente, conto com vocês, preciso sempre da ajuda de vocês para levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, compartilhem, seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube, quem estiver assistindo. No YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. No Instagram, clica no aviãozinho, deixa o like, clica no aviãozinho e manda para outras pessoas. Obrigado, um abraço, até amanhã.